Bom dia a todos. Hoje é dia 25 de janeiro, segunda-feira, é um feriado aqui em São Paulo, né? Então, vamos ter mais uma conversa sobre espiritualidade do grupo da Fonte da Sabedoria. Então, hoje eu pus assim: com certeza, a grande maioria da população vive uma vida baseada em valores falsos que só iludem, depreciam e decepcionam a vida. Como são falsas as bases dos valores da vida, então as consequências também não poderiam ser diferentes. São igualmente falsas e ilusórias. É por isso que sempre que ouvimos falar, quando todos procuram pela felicidade plena, mas acabam encontrando só problemas e preocupações, né? Os falsos valores que afloram na mente apegada é o egoísmo, o apego, o orgulho, a ganância, o materialismo, a fama, o sucesso, o poder e assim por diante. Perceba que todos os nossos sentimentos, como o medo, o estresse, preocupações, nervosismos, tristezas e todos os demais sofrimentos têm por base o apego, o orgulho, o egoísmo, a ganância e daí por diante. Saiba que o medo e as preocupações são as geradoras da falsidade, pois o medo torna as pessoas falsas e irreconhecíveis e até inaceitável por si mesmo, pois quando ficamos com medo e preocupados, ficamos aflitos e procurando soluções e tentamos resolver problemas. Queremos evitar complicações e até corrigir pessoas. O mais importante, não conseguimos perceber, pois as ilusões e os falsos valores escondem os problemas, que nascem do nosso apego e do nosso egoísmo. Quer dizer, então todos os problemas, não estavam fora, estavam dentro da gente, estão dentro de nós mesmos, Mas só que o apego, e o egoísmo, ele acaba escondendo, Então a mente, que não é que é matéria e não é espiritual, ele acaba escondendo esses valores. Então tudo isso nasce, dos nossos quereres e das vontades egoístas voltados ao mundo material, Então, o que acontece é que nós, somos seres espirituais. Então, esse corpo e mente não somos nós, Quer dizer, tudo começa aí. Então, como nós não somos seres materiais, nós não somos matéria, Mas a maioria, a grande maioria, ele partiu para conquistar esse mundo material, E então, o que acontece? Acontece uma mistura do espiritual com o material, E muitos não sabem separar, o que é espiritual e o que é material.
Quer dizer, então, vai exercendo suas atividades, vai fazendo tudo o que tem que ser feito, assim, do jeito que dá, né? Então, é claro, né, que vai ocorrer grandes enganos, né? Porque o mundo material, ele é oposto do mundo espiritual. Quer dizer, quando a gente mistura, é claro, né, vai haver muita confusão, né? É por aí que nascem, né, todas as confusões na nossa vida, né? Essa preocupação, nervosismo, né, achar ruim. Na verdade, isso não deveria existir, né? Isso não é nossa natureza, né? Mas é o que todo mundo faz, né? Então, quem vive, né, nesse mundo, o que acontece? Acontece de, né, vamos supor, hoje ele está bem, amanhã ele já está triste, depois de amanhã está preocupado, né, no outro dia está nervoso, enfim, né, um dia dá certo, então ele está contente. Quer dizer, então é uma misturança, né? Quer dizer, então, é claro, todo mundo quer viver uma plena felicidade, quer dizer, aquela felicidade permanente. Mas todo mundo procura isso, né? Mas o que ele encontra? Ele só encontra preocupações, decepções, né? Nervosismo e daí para diante, né? Porque nós nascemos, né, desapegados, virtuosos e divinos, né? Então, a nossa natureza, a natureza que Deus deu para nós, é uma natureza divina, né? Nós não conseguimos assumir essa natureza, né? Então, o certo é todo mundo viver de acordo com a sua natureza, né? Os outros seres viventes fazem isso, né? O boi, ele, né, vive a sua natureza, o cachorro a sua natureza, e todos os animais vivem a sua natureza. Agora, o ser humano, infelizmente, ele cometeu um grande equívoco, né? Um grande erro, foi que ele, sendo ser espiritual, né? Nós somos seres espirituais, nós somos dotados de alma, todos têm alma, né? Somos seres espirituais, mas nós partimos para conquistar o mundo material. Quer dizer, o nosso equívoco começa aí, né? Então, o mundo material, ele é oposto do mundo espiritual, né? A nossa mente, né, ela nasceu zerada, né? Tanto é que quando você vê um recém-nascido, né, parece um anjo. É claro, é puro amor, né? É pura virtude e puro amor. Agora, conforme foi crescendo, os adultos começaram a envenenar a mente. Quer dizer, então aí começa, né, começa a sair fora da sua natureza, né? Aí já aprende a achar ruim, aprende a ficar nervoso e daí por diante, né? É isso que aconteceu. E na idade adulta, né, cada um com a sua idade, né, 60, 70 anos, 20 anos, 30 anos, quer dizer, então, agora, né, nós precisamos fazer um grande esforço, né, esforço muito grande mesmo, para a gente desapegar, né, para a gente assumir a verdadeira natureza, né, e claro, isso leva um certo tempo, né? Mas também não é de todo impossível, não, né? Então, nós
acabamos tornando seres negativos, né? Porque estamos nesse mundo material. E com isso, quer dizer, então, a gente veio vivendo assim, tudo com sentimentos misturados, né? Material, espiritual, quer dizer, tudo embolado, né? Então, o que acontece? O que acontece é que esse mundo, quer dizer, muita gente também não sabia, esse mundo aqui ele é regido pela lei de causa e efeito. Isso aqui é uma lei de Deus, né? Deus, ele cumpre a lei de causa e efeito. Quer dizer, ele cumpre a lei de Deus. A própria, é a lei dele. Ele criou essa lei. Deus criou isso, né? Então, por isso que muita gente fala a lei de Deus, né? Mas é lei de causa e efeito. Então, o que acontece? A cada negatividade nossa, né? Se você acha ruim, por exemplo, né? Então, já está dando causa negativa, né? Fica nervoso, é causa negativa, né? Fica preocupado, é negativo. Quer dizer, tudo isso são causas negativas, né? E essas causas negativas, né, vão dar resultados, vão dar efeitos negativos. Esses efeitos vão aparecer na nossa vida. Esses efeitos aparecem no mundo material, né? As causas, eles são sempre espirituais, né? São sempre espirituais, né? Nervosismo, né? Ou se não, paciência, tolerância, que é causa positiva. Mas no caso, então, os efeitos vão aparecer nesse mundo aqui, né? Como é que ela aparece? Aparece na forma de fatos, ocorrências, circunstâncias, né? Então você, né, na vida, se acontece alguma coisa que você não gosta, por exemplo, né? Quer dizer, então você acha ruim, fica nervoso. Aí o que está acontecendo? Esse efeito fez você ficar nervoso e com isso você criou outra causa negativa, né? E aí vai tornando uma espécie de uma bola de neve, né? Ele nunca acaba, né? É por isso que muita gente, né, procura ser feliz, tudo, e acaba só encontrando dificuldades, né? Porque ele não sabe como é que funciona esse mundo, né? É por isso que é bom a gente saber como é que funciona, né? Para a gente não fazer, né, essas bobagens, né? Então, essa mente, quer dizer, então a mente, ela cresceu no mundo material. Aí o que aconteceu? A mente, né, quer dizer, devido ao nosso apego, quer dizer, a gente ficou apegado ao mundo material. Então, devido ao apego, esse mundo, ele é oposto ao mundo espiritual, né, ao mundo de Deus. Quer dizer, então, a mente, ele se desenvolveu no lado negativo, né? Então, a mente, ele acabou convencendo as pessoas de que problemas e preocupações são impossíveis de serem eliminados. Então, a mente, né, fez a gente acreditar, né? E fez a gente acreditar que preocupação, nervosismo, estresse, essas coisas, faz parte da vida, né? Quer dizer, a mente chega para a gente e fala, olha, amigo, isso aí não tem jeito, isso aí faz parte da vida, você vai ter que conviver com isso, né? Mas só que isso não é verdade, né? E nós acreditamos nisso, né?
E nós chegamos a acreditar assim de tal forma que a mente, né, nos convenceu, quer dizer, você vê a força que a mente teve, né? A mente convenceu a gente de que nós somos seres fracos, né? Que nós somos fracos, então nós devemos nos submeter ao medo, né? Achar ruim, ficar nervoso, ficar triste, né? Ficar assim preocupado, né? Quer dizer, então a mente falou, olha, vocês, né, são fracos mesmo, então vocês têm que aceitar, né? Ficar nervoso, ficar preocupado e tal. E, infelizmente, né, muita gente aceitou. Muita gente, não, quase a maioria da população, né? Isso aí é a mesma coisa que você fazer, fabricar um dinheiro falso e acreditar que aquilo é verdadeiro, né? É isso que aconteceu, né? Então, eu acho que hoje, né, a gente tem que parar de acreditar e usar esses valores falsos, né? Esse, não é, o apego, o orgulho, a fama, o poder, né? Sucesso, né? Essas coisas, né? A gente deixar de lado, né? Então a gente tem que desapegar dessa falsidade, né? Porque a gente desapegando, não usando, né? Não usando, a mente volta a ser o que era. A mente, quando estava zerada, é como se tivesse oco, né? Então, nós temos que zerar, né? Então, vamos deixar de usar esses valores falsos, né? Que nem achar ruim, por exemplo. Isso não é um valor falso, porque achar ruim não faz parte da nossa natureza, não é da nossa natureza. Ficar nervoso não é da nossa natureza, né? Esse negócio de ficar preocupado, ficar com estresse, ficar com depressão, né? Tudo isso não faz parte da nossa natureza, não é da nossa natureza. Deus não deu isso para nós, né? Então, vamos deixar de usar. Então, o que é que vamos usar daqui para frente? Daqui para frente, vamos usar o que tem na alma, né? Porque nós somos alma. Então, vamos usar o que tem na alma. O que é que tem na alma? Só virtude e sentimento de amor, só isso, né? Não é difícil, não é muita coisa, né? Então, os sábios, né? Os sábios, eles conseguiram interpretar os princípios, as determinações, as leis de Deus, né? E eles, então, assimilaram isso e usaram nas suas vidas. Então, eles conseguiram praticar as vontades de Deus, né? E aí eles viram que dá certo, né? E falaram, então, o caminho é esse. Então, isso foi anunciado para a humanidade, mas a maioria, não é que não acreditou, mas a maioria fez de conta que deixa assim que tá bom, né? E por isso que nós estamos, né, hoje, a humanidade está um verdadeiro caos, né? Porque as nossas descendências não tem como melhorar, né? Não tem como evoluir. Porque aqueles que dão exemplo, né, não são evoluídos, então não tem como evoluir.
Então a geração vai degenerando dia após dia, ano após ano, século após séculos, né? Então, o que precisa hoje é, com bastante urgência, a gente mudar esse quadro. Pelo menos nós, né? Então, cada um de nós, né, temos que praticar, né, o que está na alma, que são as virtudes e o puro sentimento de amor. Agora, Deus, como todas as coisas de Deus, é muito simples, é muito fácil, né? Ninguém precisa ir numa universidade para aprender essas coisas, porque isso Deus já deu. Quer dizer, já está, antes de nascer, já estávamos com isso. Quer dizer, antes de nascer, nós já éramos felizes, prósperos, né? Harmônicos. Quer dizer, Deus deu tudo, né? Quer dizer, então, realmente foi uma pena a gente não ter percebido isso, né? Então, o que é que nós temos que usar? São as virtudes. O que são as virtudes? É a paciência, a tolerância, a compaixão, respeito, benevolência, calor humano, aceitação, né? Isso é virtude, né? Sentimento de amor desapegado, né? Então é isso que nós temos que usar isso. Infelizmente, esses valores é que a mente, né, através... Porque o apego, né, o apego foi nosso apego, nós é que ficamos apegados. Então, o apego e a mente, o que eles fizeram? Eles, né, inverteram os valores, né? Então, hoje, quando alguém fala que ele tem paciência, a paciência que ele tem é um certo momento, sabe? Digamos que seu filho está fazendo alguma coisa que você não gosta, quer dizer, então ele acha ruim, quer dizer, nessa hora ele perdeu a paciência, ele não tem. Aí ficam uns 10, 15 minutos, bom, ele acha que ele tem paciência, mas paciência não é isso. A paciência que existe na alma, ele tem o tamanho da alma, né? Se a alma é eterna, a paciência também é. E assim são todos os valores virtuosos, né? Principalmente a fé, né? Muita gente fala que tem fé, né? Mas quando as coisas não dão certo, a fé sumiu, né? Quer dizer, então ele nunca teve fé, né? Só que ele não percebe isso. Por quê? Porque o apego, né? Ele destruiu, né, a nossa fé, ele inverteu a nossa fé, né? Quer dizer, então, a fé que nós temos é fé momentânea, né? Momentânea. Não é aquela fé, né, que acompanha a alma, né? Então, são essas coisas que, né, começou a não dar certo. Então, de hoje em diante, nós temos que fazer com que a nossa vida seja pautada com tudo que tem na alma, que é o sentimento de amor desapegado e as virtudes, né? É isso que nós temos que usar, né? Usar por quê? Porque enquanto a gente usa a virtude, né? Mas em algum momento, você deixar de usar, você volta a ser apegado, sabe? Então, você perde todo aquele, né? Então, é bom a gente estar ligado, né? Sempre, né? Então, e para isso, o que é que a gente precisa fazer? O que precisa fazer é a gente estabelecer, cumprir,
né, cumprir com a nossa obrigação, né? Porque nós fomos postos aqui nesse mundo material para a gente aprender, primeiro, a desapegar, né? E segundo, a gente evoluir, né? São duas coisas principais que Deus, né, pediu para todos, é isso, né? Eu vou deixar vocês aqui, mas vocês não se apeguem a esse mundo material. Vocês são seres espirituais. Então, tem que aprender a desapegar. Segundo, eu vou deixar todos esses valores na sua alma e isso deve ser utilizado no seu cotidiano. Você tem que usar isso todos os dias. Aconteça o que acontecer, pode ter a maior tragédia na sua vida, mas você vai usar só o que tem na alma. Não vai usar outra coisa, né? Foi o que Jesus Cristo fez, né? Quando ele foi crucificado, o que ele fez? Ele defendeu as suas virtudes, né? Paciência, compaixão, né? Tolerância, né? Então é por isso que ele manteve calmo, né? Tranquilo, né? Porque se fosse um apegado, ele ia gritar, xingar, né? Ia falar o diabo, né? Mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque ele era virtuoso, ele sempre foi virtuoso, ele é virtuoso, né? Então ele usou das virtudes, né? Aconteça o que acontecer, você tem que usar virtude. É por isso que ele vive até hoje, né? Ele tem a eternidade. Então esse é, né, a diferença entre um apegado e um virtuoso, né? Então é isso. Então não é essa fé, né, que muita gente tem, né, que quando não dá certo já acabou a fé. Não. Você tem que usar, aconteça o que acontecer. Então é paciência, tolerância, né? É isso. Sentimento de amor. Sentimento de amor, ele tem que ser perene, ele tem que ser para sempre, né? Porque hoje o que acontece? Vamos supor que seu filho está fazendo alguma coisa que você não gosta, quer dizer, você já perdeu, né? Aquele amor que você sentia pelo filho, naquele momento, foi embora, né? Quer dizer, então não é esse tipo de vida que nós precisamos levar. Quer dizer, então, é uma vida muito mais leve, né? Muito mais leve. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, né? Nós somos alma, né? Nós somos alma, nós temos consciência divina, né? É pura consciência divina, né? Então, tudo que nós fazemos, né? Primeiro, né, nós temos que colocar as virtudes na frente, né? Muita gente fala, né, que Deus está no comando de tudo, mas só que ninguém deixa Deus comandar, né? Todo mundo quer fazer as coisas do jeito que bem entende. Quer dizer, não é esse tipo de coisa. Você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Você vai usar esse corpo, né? Esse corpo para atender as coisas, né? A rotina material, né? Para você andar, você precisa desse corpo. Para você falar, você precisa desse corpo e da mente, né? Quer dizer, então, cada um tem uma função, né? Mas o que está em primeiro lugar é o desapego e a evolução, né? A nossa evolução, evoluir, né? Evoluir sempre, né? Aprender e evoluir. Isso está
no topo das nossas obrigações, né? Então, se eu vou fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? A parte material, né? Usa o meu corpo. Agora, a parte que não é material é tudo por conta da alma, né? Não da mente, né? Deixa por conta da alma. Alma é onde reside Deus, né? Por isso que nós falamos que nós somos um pedacinho de Deus, né? Então, residência de Deus. É por isso que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele sabe de tudo da minha vida, né? Ele sabe do meu tempo, né? Coisa que eu, né, daqui uma hora eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe, né? Por quê? Porque Ele está na alma, né? Ele nunca nos abandonou, mesmo quando a gente estava apegado, que a gente não lembrava dele, Ele estava presente. Por quê? Porque a hora que a alma nos deixar, nós estamos mortos. Porque quem deu vida para esse corpo, foi a alma que deu vida para esse corpo. Esse corpo não consegue viver independente da alma, né? É por isso que quando alguém morre, a gente vai no velório, o corpo está lá no caixão, mas, né, a pessoa fala assim, fulano se foi. Como é que se foi se ele está lá, né? O que foi é a espiritualidade, é o espírito, é a alma foi embora. Quando a alma vai embora, a gente está morto, né? E para isso não acontecer, a alma sempre esteve presente, até nos piores, né, nas piores coisas que nós fizemos, ele esteve presente, né? Porque senão a gente estaria morto, né? Então, é isso, nós precisamos daqui para frente usar os valores que existem na alma, né? Não esses valores que foram catados aqui na rua, né? Esse negócio de achar ruim, ficar nervoso, tal, isso aqui é coisa que existe no mundo material, né? E a mente, como é matéria, né, é considerada matéria, ela não tem acesso à alma. Ele não consegue acesso ao mundo superior de Deus, né? Porque ele só tem acesso ao mundo material. Então ele fica catando as coisas que existem aqui nesse mundo material, né? É por isso que as coisas se complicam, né? E então, temporariamente, não estamos vendo a nossa alma e Deus, mas nós podemos ver o seu reflexo, observando e percebendo a existência do sentimento de amor no nosso interior, né? Então a gente percebe que quando a gente usa o sentimento de amor desapegado, esse reflexo a gente enxerga, né? É como numa família, né? Então, você vem cuidando do seu filho, né? Apegado, né? Então, sempre achando ruim, sempre enquadrando, enfim, né? Sempre autoritário. E, de repente, você muda, né? Você começa a usar o sentimento de amor, né? Você, né, começa a emanar sentimento de amor, né? Então, o que acontece? O que acontece é que o seu filho, dali para diante, está sendo cuidado
por Deus, né? Porque Deus é sentimento de amor, né? Então, daí para frente, não é a gente que está cuidando, não é esse corpo físico que está cuidando do filho. Quem está cuidando do filho é Deus, né? Através do quê? Através do nosso puro sentimento de amor, né? É isso que importa, né? É isso que nós precisamos usar, né? Então, para tudo que nós fazemos, né? Por isso que a gente fala, né? Deus tem que estar no comando de tudo. Quer dizer, então, as virtudes, né? Tem que estar à nossa frente, né? À nossa frente. É não esquecer, né? É não perder o foco, né? Não perca o foco é Deus, né? É isso que nós precisamos fazer. Então, na verdade, quer dizer, então, o sentimento de amor de Deus, na verdade, ele sempre esteve presente, né? Sempre, sempre, sempre. É que nós, que éramos apegados a esse mundo material, a gente nem lembrava de Deus. A gente esquecia de Deus. Mesmo assim, o sentimento de amor estava ali presente. Só que a gente não usava, né? A gente preferiu usar esses valores falsos, né? Mas nunca usou o verdadeiro valor da virtude e do amor, né? Então, o que estava errado, o que é que estava errado? O errado é que a mente, né, que era neutro, ele entrou no caminho errado. Ele entrou no caminho do apego, do egoísmo, né, do orgulho. Isso, o que fez? Envenenou o nosso sentimento, né? Então, envenenando o nosso sentimento, o nosso amor também ficou envenenado. O nosso amor se tornou um amor apegado, um amor condicionado, um amor selecionado, um amor fragmentado. É isso que, né, o nosso amor acabou ficando desse jeito, né? Quando, na realidade, o puro sentimento de amor desapegado de Deus, ele é perene, né? Ele é ininterrupto, né? Então, agora nós precisamos redirecionar, né? Redirecionar a mente, né? Para ficar concentrado no caminho do desapego e das virtudes, né? Por quê? Porque aquele espaço onde ele armazenou todas as mazelas do mundo material, aquele espaço é espaço da alma. A alma é que tem que dirigir a nossa vida. A alma é que tem que tomar conta de tudo na nossa vida, e não a mente. Agora, quem deixou a mente tomar a frente fomos nós, né? Voluntariamente nós elegemos a mente para comandar a nossa vida, né? E aconteceu tudo o que aconteceu, né? Então agora está na hora de a gente parar e redirecionar, né? Então, o caminho da vida divina, ela não está longe, ele está pertíssimo, está dentro de nós, está dentro do nosso interior, né? Então, a gente tem que lembrar que todas as causas boas, as causas divinas, estão na alma, sabe? Essas causas é que vão dar efeitos divinos, efeitos bons, efeitos agradáveis na nossa vida, né? Então, vamos
vamos aposentar esse lado material, né? E vamos tão somente usar o lado espiritual, né? Então, a gente, né, pode ficar tranquilo que esse mundo aqui, ele é totalmente regido pela lei de causa e efeito. E essa lei, ela não falha 1 milímetro sequer, né? Então, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer baseado nas virtudes e no sentimento de amor, né? Isso é muito importante a gente saber, porque a gente vê casos de pessoas que são trabalhadoras, são honestos, são responsáveis, tudo, mas sempre tem uma vida conturbada, uma vida, né, assim, sofrida, né? Por quê? Porque ele, em vez de usar as virtudes e o puro sentimento de amor nos seus afazeres, ele usa o seu egoísmo, sabe? Ele usa a sua vontade, né? O seu querer, né? Embora ele seja honesto, trabalhador, né? Ele nunca vai ter aquela vida dos sonhos, né? Ele sempre vai ter uma vida sofrida, né? Pessoa que trabalhou, tem que trabalhar bastante, né? E isso é muito triste, né? Muito triste, mas acontece, né? São pessoas assim, bem materialistas, são egoístas, né? Então, é aquele tipo de pessoa que só ele consegue resolver, né? Então, ele não consegue, né? Ele não consegue fazer as vontades de Deus, né? Então, quando acontece alguma coisa, ele quer resolver, né? Quando, na realidade, todo acontecimento, todo fato que vem para nós, passou pelo crivo de Deus, né? Então, é para a gente falar, seja feita a sua vontade, Deus, né? E aceitar esse presente, né? Mas quem é apegado, materialista, ele não aceita. Ele acha ruim, mas ele quer consertar, ele quer melhorar, coisa que Deus está apresentando para a gente corrigir, para nossa correção, né? Não é para atrapalhar a nossa vida, é para ajudar a nossa vida, para ajudar a corrigir, né? Então, é muito importante a gente saber isso, porque tem muita gente que, nossa, trabalha, mas não tem aquele resultado esperado, né? Então, por isso que a gente fala assim, nós temos que ter uma prosperidade merecida. E por isso que Jesus, né, o que ele disse? Ele falou assim, primeiro de tudo, vocês conquistem o reino de Deus e tudo mais será acrescido, né? Conquiste o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o reino das virtudes e do puro amor, né? Que tudo mais será crescido. Então, tudo que a gente tem relacionamento vai chegar. Quer dizer, o seu trabalho, a nossa atividade, os filhos, mulher, nossa saúde, propriedade, tudo que a gente tiver relacionado vai andar bem. Ao passo que quando a gente é egoísta, é materialista, só vai bem aquilo que a gente se empenhou. O restante fica tudo descoberto. Ao passo que quando a gente confia em Deus, toda a parte de nossa saúde,
nossas propriedades, tudo vai estar coberto. Essa é uma grande diferença. É por isso que tem gente que trabalha e não tem aquele resultado. Por quê? Porque ele tem que ganhar pelo seu egoísmo, não é pelo merecimento. Não é pelo merecimento. Então a gente tem que merecer, né? Então a vida funciona desse jeito, né? Eu vou ficar por aqui e espero que vocês consigam realmente, né, mudar do material para o espiritual. E hoje à noite nós temos um bate-papo aí, né, às 20 horas, tá bom? Obrigado, viu?